Bom dia, galera, beleza? Vamos lá, mais um vídeo aqui, ó. Nós vamos iniciar esse terceiro bimestre aí, por conta da pandemia, essas aulas remotas. Eu não tô correndo não, galera, porque é difícil. Online faz muita diferença os nossos trabalhos ali de carteira em carteira, tirando dúvida, trabalho em grupo, enfim, né? Mas vamos lá. Nós estudamos a função do primeiro grau, né, o gráfico, fizemos leitura e interpretação de alguns gráficos, né? Vimos quando ele é crescente, decrescente e assim por diante. E eu vou deixar para mais para frente, vou retomar eles também, entrar em alguns detalhezinhos que eu ainda deixei para depois para trabalhar junto com a função do segundo grau. Hoje nós vamos iniciar isso aqui, ó. Função polinomial do segundo grau, ou função do segundo grau, ou função quadrática, que a gente conhece por isso. Assim como a função do primeiro grau, também é conhecida como função linear, função afim e função polinomial do primeiro grau. Qual que é a diferença da função do primeiro grau para a função do segundo grau? Várias diferenças, mas o que você vai notar é o formato do gráfico e um detalhe aqui importante. A função do primeiro grau, ele parte de uma equação do primeiro grau. E a função do segundo grau vai partir de uma equação do segundo grau. Tá? Então, olha o que muda aqui, ó. Esse expoente 2, então, o x elevado ao quadrado é que faz toda a diferença na função do segundo grau. Você pode ver que na função do primeiro grau que nós trabalhamos, era diferente. Ó. Olha como que era. Dois x mais 1, x mais 1, menos x mais 3, e assim por diante. Então, a diferença. Por que do primeiro grau? Lembra que o expoente 1 ele não aparece, mas tem um aqui, ó. Tá? Por isso ela é do primeiro grau. E outro detalhe, qual a diferença? No gráfico. Olha como que é o gráfico do primeiro grau. Ou ele vai ser crescente, certo? Ou ele vai ser decrescente. E assim por diante, tá? Então, essas são algumas diferenças, né? Agora, como que vai ser o gráfico da função do segundo grau? Ele vai ser uma parábola. Aí é o mesmo esquema desse x aqui, ó. Toda vez que ele for positivo, 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 a cavidade vai ficar para cima. Um exemplo, né? Vai ser uma coisa parecida com isso. Quando ele for negativo, o A que está multiplicando, né? Ó. Toda vez que o A for negativo, ou seja, o A for menor que zero, ele vai ser com cavidade para baixo. Então eu vou fazer dois exemplos aqui, sem utilizar ainda o cálculo da equação do segundo grau, né? Porque se ele parte da equação do segundo grau, eu calculando as raízes, né? o x1 e o x2, né? E calculando mais outros dois detalhezinhos que eu ainda não vou colocar ainda aqui, eu tenho como esboçar o gráfico. Porém, para a gente começar, nós vamos devagarinho, né? Nosso esquema de sempre.
Vamos aprender primeiro a esboçar o gráfico com a tabelinha, quando for positivo, cavidade para cima, quando for negativo, cavidade para baixo. Depois que a gente estiver bom nisso, aí nós vamos utilizar a equação do segundo grau e os outros detalhes que faltam, tá bom? Então vamos atentar agora para um detalhe. Então eu já sei que a característica do gráfico da função do segundo grau, ele tem que estar elevado ao expoente 2, o x. Ele, né, parte de uma equação do segundo grau. Como que eu escrevo a equação do segundo grau? O formato geral dela. Ax ao quadrado mais bx mais c. Em que a, b e c são números reais. Pode ser uma fração. Se for uma fração, automaticamente pode ser um decimal. Né? Pode ser um número negativo, positivo e assim por diante. Só tem uma diferença. O a não pode ser zero. Por quê? Ó? O a está aqui. Ó. Quem é o a aqui? Não aparece, é 1. Então, 1, quando eu multiplicar x, eu vou ter qualquer resultado. Se for 0, todo número que eu multiplico 0 é 0. Aí eu não tenho a equação do segundo grau, tá bom? Depois eu tenho o b e o c. Você vai notar aqui que eu dei uns exemplos que dá para eu fazer o gráfico sem necessariamente ter o b e o c. Eu dei uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, dá para eu fazer aqui, ó, tá completo, ó. Eu tenho A, B e C. Eu tenho A, B e C. Eu tenho A, tenho C. Tenho A, tenho B, só tenho A e só tenho A. Então, por exemplo, aqui, ó. Quem seria aqui o A? O A é 1, certo? Isso aí vocês já sabem, fazendo as equações, a gente tem que nomear, né? Quem é o B? 3. E quem é o C? 8. Tá? Lá de baixo, quem é o A? 2. O A aqui. O B não aparece quem? Não aparece nada na frente, sempre vai ser 1. E o C é 5. Na C, quem é o A? Não aparece nada. É 1. Eu tenho B? Não, porque ó, o B ó, é todo aquele número que está acompanhando o X. Eu não tenho. Aí eu tenho o C, que é sempre sozinho. Tá? Depois eu vou detalhar no gráfico quem é o C, e quem é o B e assim por diante. O A é 1. O B aqui é 0, no caso. E o C é quanto? O C é menos 1. E assim por diante. Vamos ver mais um? Aqui, ó. Quem é o A? O número que acompanha o x ao quadrado. Quem acompanha aqui? Nenhum. Então é 1. Quem acompanha o B? O B está multiplicando sempre x. É o 2. E o C não tenho nada, é 0. Aqui eu só tenho quem? O A. Quem é o A? Menos 1. Nunca esquece o menos. O pessoal às vezes vai lá e coloca só o número e esquece o sinal que está acompanhando. Eu tenho B e C? Não. É 0. Quem é o A? 1. Está sozinho. Quem é o B? 0. E o C, 0. Bom, muito simples. Você que já resolve a equação do segundo grau desde o 9º ano, já sabe o esquema. Praticamente você que já sabe a equação do segundo grau, você já sabe 80% do gráfico. Eu vou fazer um gráfico aqui com a tabela bem simplão, só para a gente ver como que ele se comporta. Você tenta fazer alguns sem a equação e depois assim a gente vai tentar achar as raízes, os vértices, e aí nós vamos montar um gráfico bem bonito e depois mostrar uma aplicação isso. Afinal, aonde que eu vou usar isso na minha vida, né? Vamos lá.
mesmo esquema da outra, tá? O f de x ou y, tá? Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui na lousa. Pronto, vou pegar esse aqui simplão, só para ver o comportamento dele. A função que eu quero é x ao quadrado. Então, quem é o meu a? Meu a é 1. Opa, é 1, não é 0? Dá para fazer. O b é 0 e o c é 0? Tudo bem, não importa. Vamos fazer pela tabela. Isso aqui pode ser assim também, ó, galera. Tá? Mesma coisa. Quando eu der os valores para x, eu vou encontrar o correspondente de y para encontrando os pontos e depois, ó. Beleza? Vamos lá. Então monta a sua tabelinha aqui, ó. Eu prefiro colocar y para você entender que quando você resolve o x ao quadrado, você acha o y. Eu vou nomear aqui valores. Então, por exemplo, quando o meu x for 1, vamos ver quanto vai ser a função? Quando o x for 1, meu x vai ser... Aí eu vou fazer 1 ao quadrado. X é 1, x... Quanto que é x ao quadrado? 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que fazer o quê? Olha lá, vou fazer aqui no cantinho, ó, para relembrar. 1 vezes 1, 1. Regrinha da potenciação. O expoente está indicando quantas vezes eu vou multiplicar 1. 1 vezes 1, então meu y é 1. Aqui, diferente das outras, eu vou sempre pegar um positivo e um negativo. E o zero também. Vamos fazer uma com zero. Zero ao quadrado é 0 vezes 0, dá 0. Eu vou pegar o menos 1 aqui, ó. Menos 1 elevado ao quadrado é igual, ó, menos 1. Veja que eu estou levando o menos 1 ao quadrado. Então, isso é a mesma coisa que isso. 1 vezes 1, 1 menos com menos, mais, eu não preciso mudar, positivo. Então, agora eu vou começar por no gráfico. Presta atenção. Tenta sempre fazer com a régua para ficar bem bonitinho e divide os espaços legal. Eu vou usar aqui para dividir bem bonitinho, igual da outra vez. Tentei deixar o mais simétrico possível. Vou colocar os valores negativos para cá. Para baixo negativo, para cima positivo.
Vamos achar os pontos aqui para traçar. Lembrando que ela vai ser uma parábola, vai ser ó, assim, né? Então, vamos lá. Ele é positivo com cavidade para cima. Então vamos lá. Quando meu x for 1, meu y é 1. Olha lá. x1, vou encontrar com quem? Encontrei com y1. 0 vai ser 0. Então, ó, 0 vai ser bem na origem. Quando meu x for 0, meu y é 0. Ó, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0. Tudo 0. Tá? E quando for menos 1, meu x, quanto vai ser meu y? 1. Encontrei, ó. Cara, já é o suficiente. Se eu fizer com 2, ó, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. O 4 está bem aqui, ó. Só para você ter uma ideia, ó. Se eu fizer com menos 2, também vai dar 4. Aí você vê que eu nem usei na tabela aqui o menos 2, não precisei. Porque aqui já fazia o gráfico. É mais ou menos assim, tá? É porque para fazer essa curvinha aqui, ó, não é fácil não. E tem que fazer uma curva aqui legal, ó. Né? Eu vejo alguns alunos fazer assim, ó. Não é assim, ó. Você vê, tem uma curvinha legal. Ó, fiz na tabelinha. Simplão. Tá bom, galera? Esse vídeo tá ficando um pouco longo. Eu vou fazer um outro exemplo e vou postar aí pra vocês mais um exemplo, no caso negativo. Tá bom, galera? Valeu, obrigadão.